para contigo. A Bíblia diz que se você resistir o diabo, ele fugirá de ti. Então tu tens que resistir. Tu não podes resistir fora do poder de Deus. Então eu tenho que conhecer a verdade para poder ter as armas de justiça. Eu tenho que ser blindado por Deus. E só uma coisa que me blinda: o seu espírito. O diabo conhece a vontade de Deus. Ele não pode botar a mão em cima de mim. Se Deus não permitir, ele não pode. Você diz: de onde você tirou isso? Do livro de Jó. Você diz: de onde você tirou isso? É como Jó? Então você deveria saber que cada um de nós tem que se identificar com algum desses personagens que estão na Bíblia. Por que você diz isso? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele agiu com Dorcas, com Paulo, com Pedro, com algum desses homens e mulheres, você tem que agir comigo, ele não muda. Eu tenho que conhecer o que me foi revelado, e eu tenho que estar revelado de acordo com o Espírito Santo, que é o grande mestre, o mestre interior. Eu tenho que ter de tal maneira essa convicção espiritual que o diabo pode falar o que ele quiser. Ele pode me dar um câncer, ele pode me dar o que ele quiser, mas eu continuo dizendo: pois ele ressuscitará no último dia. Que adianta eu ser curado do corpo e a minha alma estar em pecado? Porque não é meu corpo que morrerá, nem meu espírito que morrerá. Diz: a alma que pegar, essa morrerá. Vocês entendem? Então não há que decepcionar-se. Claro, ficamos tristes. Não somos feitos de madeira, de granito, de alumínio, de plástico, de papel. Nós ficamos sensíveis a estas coisas. Quando um escândalo sucede na igreja, quando alguém é encontrado em adultério, quando uma moça fornica, quando um irmão se porta mal, ou espanca a esposa, ou quando uma menina isso e aquilo, muitas coisas atingem, especialmente ao pregador. Então isso provoca tristeza, até mesmo decepção. Somos humanos, mas nós não podemos nos guiar pelos sentimentos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Aleluia. Diz assim: eu voltarei a vós, não vos deixarei órfão. É necessário que eu vá para que ele venha. Parece outra pessoa, mas é a mesma pessoa. A mesma pessoa voltou para falar de tudo o que havia escutado. Então, para falar da verdade, eu tenho que conhecer a verdade, para que quando a verdade for falada, no meu interior esteja essa verdade e eu diga amém, amém, amém. Agora, se eu não sei nada da verdade, não conheço a verdade, não tenho experiência com a verdade, diga-me, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou ser enganado. Um espírito astuto, e não me diga que Satanás não é astuto, inteligente, incapaz, porque ele é. Não subestime o diabo, ele é poderoso. Ele só não cria, o resto ele faz. Então essas pessoas precisam entender que é desse jeito que eu estou falando. Eu não estou querendo impressionar ninguém, porque a única pessoa que eu não conheci aqui é aquele irmão Rodrigo, o resto todos eu conheço. Estou mostrando a vocês que nós temos que entender a realidade, as realidades de Deus. Glória a Deus. Então, esse é o tempo do fim. Voltando ao que eu estava falando, é uma bifurcação. A própria luz do entardecer está no tempo do fim, porque a palavra diz: não é dia nem noite, não há preciosa luz nem espessa escuridão. Agora imagine, é um tempo enganoso. A própria natureza prova isso. Quando o sol acaba de se pôr no ocidente, você pode acender a luz que você quiser, não vai iluminar, porque há uma transposição do tempo. Quando, por exemplo, vai nascer o sol pela manhã, antes de nascer o sol, há uma escuridão tão intensa, mas tão intensa, que a sombra, que dá medo, produz assombramento. É a escuridão, são as trevas. Por isso o profeta pregou uma mensagem: atalaia, guarda, o guarda da noite, o que ficava na torre de vigia.
o que houve, o que aconteceu com a noite. Se você nota bem, Isaías falou sobre isso. E logo depois diz o que aconteceu na noite. Não é simplesmente dizer, não, eu estive aqui, fazia muito frio, e não sei o que. Não, ele tem que contar tudo. Ele tem que contar o que houve de movimento, que o inimigo vinha por ali, quantos vinham, identificar o inimigo. Que é isso que um pastor, um ministro tem que fazer para a igreja? Ele está num posto mais alto, para poder identificar. Ele não pode fazer mais do que isto. E as pessoas, ao entender a trombeta, o som da trombeta, se preparam para a guerra. Isso está na palavra, não está? É verdade? Então, esse é o tempo do fim. É um tempo difícil. É um tempo onde as pessoas estão munidas de muita autoridade, de muito eu posso, eu creio, eu acho e tenho direito. Isso é dentro das igrejas. Eu acho, eu posso, eu tenho direito. Eu quero. As crianças dizem, eu quero. Olha, no meu tempo, se eu dissesse isso, ou balançasse o pé, levava um bofetão. Mas se hoje eu fizer isso e o vizinho escutar, ou souber, eu vou parar no conselho tutelar. Porque o diabo concedeu isso para que os pais fossem envergonhados pelos próprios filhos. É exatamente tudo isso. Isso é o diabo. Se você está consciente das realidades de Deus, se você conhece as profecias para o tempo do fim, se você pudesse entender que todos os eventos modernos são exatamente esclarecidos pelas profecias, como pregou o profeta, você então estaria feliz e seguro. Você não ficaria assustado de um tsunami. Eu posso te provar, eu acho que eu já preguei isso, já até gravei isso. O profeta dizia, eu acho que numa das mensagens que ele prega sobre as 70 semanas de Daniel, ele dizia, eu estou vendo isso e aquilo, e começou a dizer tudo o que aconteceu no tempo do fim. Glória a Deus. Antes de pregar as 7 eras, antes de pregar os selos, e está tudo gravado. Eu creio que é o 6º propósito de Gabriel ao visitar Daniel, quando ele explicou a Daniel o que ia acontecer com o povo dele, os judeus, os israelitas. Então não é questão de que nós estamos somente assentados, sabe, é um privilégio vir à igreja. Se você não tem prazer de vir à igreja, se você não tem uma razão para vir à igreja, se você não tem motivo para estar aqui, então você é a criatura mais miserável do planeta. Porque você não tem uma motivação. Você lhe dá sono, inquietação, você não se sente bem, você fica mal, você se sente indisposto, você não quer ficar. Mas se você está no Espírito, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, você estará atento, você nem saberá quanto tempo passou o culto. Porque você entrou numa dimensão onde não há tempo. Amém. Glória a Deus. O homem que foi feito através do sexo é um homem do tempo. Deus nos fez, quando ressuscitou, homens e mulheres, seus filhos, fora do tempo. Eternos. O eterno não tem tempo. Amém. O eterno não tem princípio e nem fim. Você entendeu? Amém. Então tem que haver uma separação nesse tempo, da bifurcação do tempo do fim. Tem que haver, porque é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 13. Ele comparou o reino de Deus com um semeador, e ele mesmo deu a revelação da semeadura, de como foi semeado e o que significava aquilo. Antes que não precisava de ninguém falar, está escrito como é que vai acontecer. É só olhar para aquilo e observar que vai ser daquela maneira. Então, eu gostaria que vocês entendessem que nós estamos justos nisso. Agora vai haver separação. Já está havendo. É que a casca tinha vida. E a vida foram os pentecostais. Realmente eles tinham a vida. Então, aqui embaixo
Aqui embaixo do talo, a vida então passou para a casca então protegeu o grão. Mas aqui embaixo, o grão começou a surgir, e a casca começou a murchar, virou palha, e o grão cresceu aqui dentro. Amém. Você tem que separar a casca do grão, porque é o grão que vai ser recolhido. Amém. E a casca vai ser queimada. Quer dizer, perca seu tempo. Você não perde tanto seu tempo nessa porcaria do Facebook? Você fica trocando palavras no Facebook, na internet ou na televisão. Será que ainda tem gente que tem televisão em casa? Será que tem gente que tem que ter coragem quando Deus disse a seu profeta: não tenha tal coisa em sua casa? Não, porque tal pessoa tem. E daí que tal pessoa tem? Você não tem nada que se meter na vida dos outros. Olhe para o exemplo. Deus disse: não tenha tal coisa em tua casa. Ah, mas você tem internet. Com a internet você pode ver qualquer coisa. Isso eu já sei. Eu te digo que se o mensageiro vivesse hoje, ele teria dado um tiro com o seu rifle na internet. Ele teria feito a mesma coisa. Acontece que as pessoas estão, sabe como é que é? Empurrando com a barriga. É muito suave. Estão se conformando com o mundo. Você acha que Deus não sabia que você ia ter um celular? Claro que ele sabia. Se ele te viu nesse tempo, um smartphone, um tablet, ele sabia tudo isso. Ou você não sabe que Deus sabe todas as coisas? O problema é que não estamos usando, porque não estamos no Espírito, não conhecemos as realidades de Deus e, portanto, não podemos entender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nessas três coisas já nos livraremos de tanto problema, já nos livraremos de tanta dor de cabeça, já teríamos menos problema nos lares, já teríamos menos confronto com os filhos, teríamos menos problema na escola, na universidade ou no trabalho. Mas nós seguimos por nossa própria conta. Então, qual foi o caminho que escolhemos? Irmão João, por gentileza, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pode. Eu posso fazer? Pode. Me diga uma coisa, eu esqueci de fazer essa pergunta para o senhor agora. Eu tenho a televisão lá em casa, eu não vou mentir para o senhor, porque a pessoa tem que ser sincera. Eu assisto, que nem, por exemplo, as fitas, mas também eu assisto outra coisa também, assisto jornal. Meu irmão, as notícias desse mundo, o senhor escuta pelo jornal de televisão, pela rádio, o senhor escuta pelo jornal, o senhor escuta pela revista, o senhor escuta de todas as formas. Chegar lá em casa, eu vou desligar essa coisa. Bom, eu não sei. O senhor é o pastor da sua casa. O senhor está falando de isso aí, realmente eu estou acolhendo para mim. O senhor está bem. Pois é. Então, veja bem, eu vou esclarecer melhor o que eu disse. Porque eu falei aqui que Mateus 13, Deus compara a semeadura desde o princípio com o reino de Deus. Leia lá. Ele dá 7 diferentes exemplos. Ele fala que o reino de Deus é comparável a isso, aquilo e aquilo outro. Mas o primeiro exemplo que ele dá do semeador que saiu a semear é a sua própria pessoa. Porque foi isso que começou no livro de Gênesis. Ele não poderia deixar de ser fiel ao que ele escreveu através de Moisés. Ele tinha que ser fiel. Foi o livro de Gênesis que explica como começou tudo. Por isso essa semeadura começou ali para explicar o que era o reino de Deus. E como o reino de Deus foi abalado. E como o reino de Deus foi levado a um lado, como houve um choque entre as trevas e a luz. Era exatamente aquilo que sucedeu antes do homem existir. Quando sequer havia algo como a poesia do hino cantou. Houve um confronto antes entre Lúcifer, que era uma criatura de Deus, um anjo de luz, e o próprio Miguel, que é Cristo. Uma semelhança, um arcanjo que é o mensageiro maior. Então eles levaram numa luta e havia então 2 classes de posições. Havia, pois, os que estavam do lado de Miguel e os que estavam do lado de Lúcifer. E Miguel venceu a Lúcifer e atirou a ele e a todos os seus anjos aqui para esta terra. Não foi para outro lugar.
É por isso que o inferno, a sepultura, o Sheol, está aí. As pessoas morrem e ficam aí. Uma pessoa espiritual pode ver mortos. Uma pessoa espiritual pode ver os espíritos, os demônios. Por isso eles atacam. Aqueles mesmos demônios que atacaram lá no tempo de Noé, eles ainda estão aí. Eles vão desaparecer, ser aniquilados no lago de fogo depois do milênio, quando se levantar o grande trono branco. Essas coisas foram ensinadas para que você pudesse ter fé, não algo intelectual, mas poder estar seguro de não ser enganado. Porque se você não sabe o que está falando ou o que está ouvindo, você vai acabar seguindo erradamente um pastor. O homem não foi feito para guiar outro homem. O homem foi feito para ser guiado por Deus. Agora, Deus escolheu certos homens para, através desses homens, expressar a sua vontade. Esses homens nunca apontarão para si mesmos, eles sempre apontarão para Jesus Cristo. Então você tem que conhecer a verdade. Eu estou sempre voltando ao mesmo para você ver que isto é a verdade. Então, se isto é assim, nós agora estamos num processo, no rapto. Que história é essa? Senhor, o rapto é um processo. Assim como o batismo do Espírito Santo é um processo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. É um processo que Deus tem para dar a você aquilo que te faz falta. Por isso eu disse, justificação é maior do que perdão. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 5 do livro de Romanos, diz: justificados para com Deus mediante a fé. Então a fé que você recebe desse nome te justifica diante de Deus. Em outras palavras, tudo o que você cometeu, seja o que for, que você se arrependeu e Deus te revelou pela convicção do Espírito Santo do teu pecado ou da tua incredulidade, este pecado, essa incredulidade é lançada no mar de esquecimento de Deus. O mar de esquecimento de Deus é o sangue de Jesus Cristo derramado lá no Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Então tu és justificado. Deus nem se lembra que você pecou. Aleluia. Deus está olhando a você através de Jesus Cristo. Aleluia. Ele vê você em pecado. Aleluia. Aleluia. Então, se você tem medo, foi o diabo que colocou isso. Foi o diabo que está atormentando você e te lembrando do pecado. Porque Deus não faria isso. Ele Aleluia. Aleluia. Se é que você foi perdoado e foi justificado, porque esse nome perdoa, mas Deus te justifica em Cristo Jesus. Por isso tua vida está escondida ali. Como é que o diabo pode passar por esse caminho se ele não foi redimido? Amém. Entende? Ele não conhece esse caminho. Ele não pode. Aleluia. Amém. Nenhum anjo pode fazer o que você faz. Glória a Deus. Nenhum anjo foi redimido. Nenhum anjo cantará o cântico do Cordeiro, que é o cântico de Moisés. Nenhum anjo cantará isso na cidade celestial. Nenhum ser sobrenatural pode cantar. Só os que foram redimidos. Aleluia. Só os redimidos vão coroar o Senhor Jesus. Não são os anjos, não são os arcanjos, ou os serafins, os querubins. Não importa o que haja que nós desconheçamos. Tem que ser homens e mulheres comprados pelo seu sangue. Glória a Deus. São eles que vão chorar de alegria. São eles que vão chorar de gratidão. São eles que vão chorar por que eu não mereço? E claro, não merece, mas Ele te amou primeiro, Ele te escolheu primeiro, Ele se revelou a você primeiro. Não foi você que foi pedir a Ele quer te dar, Ele decidiu isso. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que estar convencido. Você não tem que simplesmente vir para a igreja e ficar sem ação, sem nenhuma emoção, porque você é um vaso de emoção. Você tem que participar, comer quer dizer tomar parte. Aleluia. Comer espiritualmente. Aleluia. Olha, eu nem abri a palavra ainda. Nem abri a palavra. Eu vou pregar sobre outra coisa que ele presta.
Mas na tarde eu não consegui descansar e eu comecei a escrever 14 pontos diferentes. Então, é que agora que bifurcou, né? E passou 46 anos que o mensageiro foi retirado de cena. É como essa cortina se fechasse, né? E abrisse outro cenário. A cortina se fechou e levou o mensageiro. Aí se abriu outra cortina e apareceu outro cenário. Agora o cenário da noiva. Aleluia. O cenário da noiva, a esposa. Glória a Deus. Eu tenho aqui pelo menos, olha, Aleluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 escrituras para falar. Quem sabe eu vou falar até amanhã na confraternização. Amém. Por quê? Porque Mateus 25:6 diz: aí vem o esposo. E quando foi isso? À meia-noite. À meia-noite é a única parte na Bíblia que eu encontrei que se expressa de uma forma ocidental. Mas se a Bíblia foi escrita por orientais, se a Bíblia toda foi escrita por orientais e com costumes orientais, por que em Mateus 25:6 fala à meia-noite? Se isso não existe em registro oriental. Meia-noite é uma linguagem ocidental. Amém. É verdade. Veja a sabedoria de Deus, botou ali. Porque justamente à meia-noite é quando vai dar a virada para um outro dia. E haverá 7 vigílias durante essa noite, até o amanhecer dourado, que é o rapto. Aleluia. Para você? É o rapto. Você está entendendo? Então, justamente antes da luz de Deus chegar, que Ele é a luz. Então há uma tremenda escuridão. É esse tempo. A 7ª era é pura escuridão. Mas no entardecer houve luz. Glória. Deus voltou. Deus veio no ministério do Filho do Homem. Não voltou numa nuvem como estão pregando por ali. Não, senhor. É mesmo? Ali foi o anjo forte que desceu. Amém. É o Cordeiro. É o Cordeiro trazendo a revelação dos 7 selos, dos mistérios da verdade. É a segunda vinda de Jesus. Isso eu não posso crer. É verdade. Está entendendo? Não tem sentido. Porque a segunda vinda do Senhor é para nos levar. Ele vai tomar posse daquilo que Ele comprou com sua própria vida no Calvário. Ora, se Ele viesse, o rapto tinha que cumprir-se. Então o rapto é um processo, como é o batismo do Espírito Santo. Amém. Sempre em 3. Se alguém inventar mais uma etapa, não é Deus. Porque Deus é 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 24, 40, 50, 70. Essa é a matemática de Deus. É verdade. Amém. Sabe, nós fomos beneficiados. Jó não tinha uma palavra escrita. A Bíblia não existia no tempo de Jó. Jó é antes do dilúvio. E como é que ele conhecia Deus? Ele olhava para o zodíaco, olhava para a mecânica celeste, olhava para a natureza, e ele via Deus. O mesmo profeta voltou a ver isso outra vez, porque era um ignorante, foi para a escola e se perturbava, não conseguia aprender, porque foi qualificado para aprender de Deus, falar de Deus e vir na forma de Deus para cumprir a sua palavra. Saiu da Bíblia. Amém. Agora não fique tão triste, você também saiu das páginas da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Sim, porque se você não saiu da página da Bíblia, então você não é parte de Deus. É verdade. Verdade. Parte de Deus são todos os seus filhos. Amém. Amém. Por isso o profeta diz: a célula de um cachorro produz o quê? A semente de um cachorro produz um cachorro. A célula de um boi produz outro boi ou uma vaca. É verdade. E uma célula de Deus, a semente de Deus. O que é a semente de Deus? É a palavra falada. Agora escuta, eu vou falar bem alto agora, hein? O esperma de Deus é sua palavra. Aleluia. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Glória a Deus. Então Deus, Poderoso. vê?
tem a palavra criada antes da fundação do mundo na sua mente. O seu pensamento era eterno. Quando ele se expressou, apareceu você. Você é uma palavra falada. Amém. Mas isso também é uma palavra falada. Todas as coisas são palavra falada de Deus. Você entende isso? Amém. Se você puder entender isso, então Amém. você vai ficar mais tranquilo. Glória a Deus. De que você é uma parte de Deus. Você não é uma parte Deus. sem sentimento da natureza. Mas quando você estiver na terceira etapa, quando o seu corpo for transformado, quando você viver na eternidade, e o que mais virá que eu não sei, simplesmente você vai conhecer coisas que você vai se assombrar. Agora a sua mente é muito finita agora, mas quando você adquirir a mente de Cristo, então você compreenderá quem é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Leia o capítulo 2 da primeira carta de Coríntios e você vai entender o que eu estou falando. Tá? Então é um processo. Por isso 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 17, fala o processo do rapto. Glória a Deus. O processo do rapto é que nós, diz o apóstolo Paulo, irmãos, eu não quero que vocês fiquem ignorantes, que vocês fiquem alheios, que vocês fiquem sem saber o que vai suceder. Porque não será como os demais que não têm nenhuma esperança. Nós sim temos esperança. A nossa esperança é Cristo ressurreto. Não é que Cristo vai ressuscitar. Ele já ressuscitou. Ele já venceu a morte, a sepultura e o inferno. É verdade. Aleluia. Então não é simplesmente para vir à igreja e ficar imóvel. Não é simplesmente sair daqui e ficar sem falar com o vizinho, com o leiteiro, com o padeiro, com a professora, com o professor, com os parentes. Tem que falar. Você tem que tirar o que está no seu coração. Você tem que mostrar a razão pela qual Deus te colocou aqui. É verdade. Você tem que chegar lá não de mão vazia. Ele te deu um talento. Amém. Glória a Deus. Vê? Ele te deu um talento. Você tem que testificar. O testemunho é uma evidência, uma prova. No juízo, o promotor e o advogado de defesa são as provas, os testemunhas, as testemunhas. Jesus disse: aguardem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Amém. E aí ser-me-eis testemunha. Testemunha de quê? De que eu ressuscitei, de que eu venci a morte. E como seria isso? Bom, eu vou ser testemunha de uma verdadeira testemunha. Essa é uma verdadeira testemunha de que Deus existe, que Deus é um homem, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele é a resplandecente estrela da manhã, que Ele é o Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Que Ele não é somente o Filho de Deus, Ele também é o Filho do homem, Ele é o Filho de Davi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como é que Ele pode ser raiz e renovo de Davi? Como é que é possível isso? Pois Ele é. Vê? Há coisas na palavra que você tem só que crer. Você não pode explicar. Então, é por isso que eu estou me esforçando, que eu disse que ia sacudir vocês. Sacudir um pouquinho. Glória a Deus. Então, eu vou parar aqui para amanhã eu continuar, tá bom? Parece que o meu amigo aqui já está quase na eternidade dormindo. Não. Então nós vamos gravar o seu ronco depois. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Então, ouça isso. Eu fui até o 7º ponto, mas eu tenho outros 7. E talvez amanhã às 10 horas que começa o culto e logo depois tem uma confraternização. O irmão Rodrigo, se quiser, traga a sua esposa. Depois é um almoço e ficamos aí juntos nessa área aí fora. Mesmo assentados, vamos ler. Preste bem atenção. Então, a partir de agora, como eu estava explicando, o rapto tem que se concluir.
Porque ele é um processo. É um processo, como eu digo, que está escrito aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou que, aqueles que adormeceram. Aqueles que desde a primeira era passaram. Porque tem uma escritura que diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então o rapto é um processo, e nós da era de Laodiceia, e todos os que dormiram em Laodiceia, se dormiram em Laodiceia em Cristo, vão ressuscitar primeiro que os de Efésios. Amém. É o que diz aqui. É verdade. E o Senhor Jesus disse isso: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.